Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu queria começar o vídeo falando sobre as pessoas que acham que são contra pessoas trans, que são contra. Eu vi um vídeo de um cara, que eu até postei no meu status, falando que ele achava uma bizarrice a discussão sobre gênero neutro. E uma jornalista, conversando com ele, eu achei muito bonito o que ela falou. E engraçado como pessoas não se irritam. Ah, talvez porque elas, né, entendem também mais ou menos, mas eu me irrito muito quando um cara vira e fala que tudo isso é uma bizarrice, uma coisa que existe há muitos anos. Então, esse cara que de um podcast, eu esqueci o nome dele. Foda-se. Mas ele fala isso, que é uma bizarrice, que ele não, sabe, esse negócio de ideologia de gênero, que não sei o quê. E bom, gente, eu acho o seguinte, a minha opinião. Eu acho assim, o sistema, então, de gênero biológico, que é homem e mulher, é uma coisa perfeita na cabeça das pessoas. Se é tão perfeito, então por que que existem pessoas trans? Se é perfeito. Como que uma pessoa trans nasce e se identificando com outro gênero? Como que. Como? Por quê? Ah, mas é perfeito, é homem, mulher. Tá, mas então por que que pessoas nascem assim? E por que que. é, E por que que existem os dois lados? Existem mulheres que nascem que se identificam com homens e homens que nascem e se identificam com mulheres. Por quê? Homens. Homens, né? Sexo feminino e sexo masculino. Mas por quê? Entendeu? Se o sistema é perfeito. Aí, entendeu? As pessoas então o fato, anulam essa discussão porque elas não querem entender. Elas não querem se questionar. Elas não querem aceitar que isso é possível. Que é possível elas serem assim também. E elas não querem entender que existem papéis de gênero que são impostos a nós desde o momento que a gente nasce. E isso molda a cabeça da gente. E pessoas trans são revolucionárias nesse sentido, porque elas apontam exatamente isso. Existem esses papéis, existe esse gênero, e eu não me identifico com isso. Eu me identifico com o papel de gênero feminino e eu me identifico com o gênero feminino. E é isso que é interessante, é isso para mim que quebra, porque a gente vem para mostrar que esses papéis existem e que são impostos e que a gente cresce e a gente não aceita aquilo. Não é que a gente não aceita a nossa natureza, é que a gente não se identifica mesmo. Eu não gosto, entendeu? É uma preferência minha, eu não gosto. Então, sabe? A minha conclusão era bem. A discussão que eu tava tendo na minha cabeça meia hora atrás era bem mais longa e bem mais complexa, mas na hora que liga a câmera, esquece tudo, some tudo. Mas é uma questão disso, entendeu? Da gente. Que a gente tem que refletir. E as pessoas simplesmente. Simplesmente. As pessoas simplesmente não querem refletir sobre nada. As pessoas, elas não querem se questionar, entendeu? Outra coisa que eu tava brisando também era sobre a cirurgia, né? Porque a maioria das pessoas cis e também muitas pessoas trans afirmam que para você ser uma pessoa trans, você tem que fazer a cirurgia de resignação sexual. Porque uma pessoa trans, o que resume uma pessoa trans é disforia do seu próprio órgão. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu tenho disforia do meu órgão também. Não me sinto 100% confortável
com ele em todos os momentos. E desde sempre, desde criança, nunca me senti. E eu não vou fazer uma cirurgia de resignação sexual. Eu não vou fazer um buraco no meu corpo para um homem vir e meter e gozar. E eu vou fazer um buraco para um homem gozar. Ah, mas tem muita trans que tem disforia, tá, mas agora é um papo com as pessoas trans. A gente precisa reforçar sempre a autoaceitação. Eu não reforço isso quando eu falo que eu necessito de hormônio. Isso vai contra esse discurso que eu tô trazendo, mas essa cirurgia, eu creio que ela não tenha um retorno positivo. A pessoa pode ter um retorno de não ter de não aparecer, né, de não ter o volume. A pessoa pode ter o retorno de poder transar sim, transar e não né, não ter a disforia. Mas e os malefícios? Eu não quero passar o resto da minha vida introduzindo um pênis de borracha no meu novo canal, assim, vaginal, para que ele não feche. E se ele fecha, se assemelha a uma ferida que nunca cicatriza. Então fica ali um buraco igual um buraco de ouvido, que fecha. Só que isso é para sempre. Até quando eu tiver 90 anos, 80 anos, se eu quiser ainda ter esse buraco, eu vou ter que introduzir esse pênis de borracha. E se eu não tiver mais prazer? As trans que fazem essa cirurgia, muitas delas falam que não sentem mais orgasmo e muitas outras falam que sentem. Mas para eu descobrir isso, eu vou ter que fazer essa cirurgia. Eu vou ter que provar. E o pior, essa cirurgia não tem volta. É uma vez você faz e nunca mais ela volta. Então, assim, se fosse uma coisa fácil, se fosse igual um Lego, assim, eu quero fazer a cirurgia para me sentir confortável. Ai, tirei. Ai, cansei, agora eu quero voltar. Gente, eu pensaria em fazer essa cirurgia na hora, se não tivesse, se não doesse tanto, como eu vi vários relatos, se não fosse tão prejudicial à saúde, eu teria que passar o resto da minha vida tomando remédios e hormônios para repor os hormônios que eu produzo naturalmente. Se não fosse tão assim prejudicial e tivesse mais benefícios do que prejuízo, é lógico que eu faria. É lógico que eu faria, não pensaria duas vezes. Mas eu coloco na balança e eu vejo que eu prefiro lutar contra a minha disforia e lutar para me aceitar do que fazer uma cirurgia que vai agradar. Eu acho que vai agradar mais outras pessoas do que a si mesmo. Eu não julgo quem faz. Eu não julgo jamais quem faz. Admiro muito a coragem. Mas isso não vai te fazer mulher. Isso não vai te fazer mais trans ou menos ou mais mulher trans do que outras que não fazem. Porque pra gente se identificar, até pra gente começar a usar roupa e começar a usar hormônio, a gente se entende mulher antes de tudo isso. Então eu não preciso. Então, antes de eu começar a minha transição hormonal, bem no comecinho, eu já me entendia mulher. Então, tipo assim, como que você se entende mulher naturalmente? Entendeu? Então você acaba percebendo que nada daquilo, nada, hormônio, cabelo, corpo, cirurgia, nada vai te fazer mulher. A mulher, ela vem do coração, vem da cabeça, da sua consciência, da sua expressão de gênero. Não vem de nada. Então, sabe, vem da sua admiração pela feminilidade também. Porque, entendeu? Vem disso, não vem sabe, de absolutamente nada. Então, eu acho que é uma coisa que
É isso, entendeu? Eu fico pensando muito sobre isso. Pensando, gente, antes eu, sabe, eu fico vendo as fotos minhas no comecinho da transição, quando eu não tinha peito, quando eu tinha o cabelo bem curtinho, quando eu ainda tinha minhas marcas, assim, de pelos. Eu pensava assim, gente, que orgulho dessa pessoa. Que belezinha que eu era, que fofa. Eu vejo essas fotos e fico, ai, eu era tão fofinha. E hoje eu já me vejo bem diferente. Mas, sabe, tudo isso veio de dentro de mim. Eu não precisei tomar hormônio, não precisei me trocar de roupa para me sentir assim. A gente faz isso mais para agradar nós mesmos, mas depois isso passa de um agrado próprio e começa a virar uma coisa que a gente quer fazer para os outros, entendeu? A gente quer ser mais feminina, mais bonita para os outros. A gente não se aceita. A gente começa a não se aceitar. E toda trans passa por isso, toda mulher passa por isso. Todo homem também passa por isso. E só que a trans, as pessoas trans sofrem mais, né? Porque a gente tem todo o preconceito, então é a cobrança em cima da gente de estética, de padrão, de papéis de gênero também é muito maior, tá errado, né? É maior. Então é isso, sabe? Eu acho que as pessoas elas precisam deixar esse discurso avançar. As pessoas precisam aceitar esse discurso cada vez mais. E para as pessoas entenderem, sabe, se questionarem e perceberem que existe também o seu lado feminino. Um homem se questionar e falar assim, nossa, eu acho que. E isso não é um discurso de ideologia de gênero, isso é você se auto-questionar. Porque para mim é a mesma coisa quando a gente fala de religião. A religião cristã vira e fala que você não pode questionar, você não pode duvidar, você não pode pensar sobre o universo, você tem que aceitar Adão e Eva e o mundo em 7 dias, você tem que aceitar a Bíblia, você tem que aceitar. Você não pode questionar. É a mesma coisa de ideologia de gênero. Não, quer dizer, a mesma coisa sobre a discussão de gênero. As pessoas elas falam as mesmas coisas, você não pode se questionar, você não pode pensar sobre si. Mas por que você não pode? Porque se você parar para pensar, você sabe e entende que você possui dentro de si as duas coisas. Todo ser humano é não binário, na minha concepção, não é na minha concepção não, eu acredito que seja verdade sim. Todo ser humano é não binário. E a gente nasce com um órgão e as pessoas vão e metralham a gente de papéis que a gente precisa seguir. E aí a gente cresce e se acomoda com isso. E pessoas trans são fortes o suficiente para ir contra isso. E isso é a maior barreira que a gente enfrenta. Depois que você se torna uma pessoa trans, a sua mente expande. E você não questiona só sobre isso, você questiona tudo. E você percebe que sexualidade é um assunto que a gente nem devia discutir. Porque, no fundo, todo mundo é tudo. Sabe? Todo mundo é tudo ao mesmo tempo. Lógico que eu não tô falando que todo mundo também é criança. Um cara então de 60 anos pode entrar num banheiro infantil porque ele se sente criança. Não tem nada a ver. Tem nada a ver uma psicopatia, uma loucura com uma coisa normal. Entendeu? Eu tô falando um papo aqui de adulto pra adulto. Não tô falando nada de tipo. Ai, as pessoas. Eu só tô falando isso porque as pessoas vão pensar isso, com certeza, quem vê esse vídeo. Mas é só isso, entendeu? Que eu trago para vocês essa reflexão e todo mundo é não binário. E se você se identifica como um homem ou se identifica como uma mulher, você aceitou esse padrão. Você aceitou esse padrão que foi imposto a você. Ou talvez não foi imposto. Para mim, no meu caso, não foi imposto papéis de gênero feminino.
Mas era o que eu gostava. O meu gênero, eu sou uma pessoa não binária, trans feminina. E por que não binária? Porque eu acredito que todo. Nossa, gente, chegou minha vizinha aqui. Um beijo pra vocês.